Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora para compartilharmos mais um sentimento da Palavra de Deus. Bom, nós estamos aqui em Jerusalém e já estamos aqui há alguns dias e temos sido grande e poderosamente abençoado, suprido e guardado pelo Senhor. O texto que eu quero compartilhar hoje está em Lucas, no capítulo 20, verso de número 20 até o 26. E isso trazer dentro de uma visão judaica, revelando alguns fatos que geralmente passam desapercebidos, nós que somos ocidentais. Mas antes de compartilhar esse sentimento, quero te pedir, se inscreva no nosso canal, nos dê um like, compartilhe com os seus contatos, né? Não esqueça de acionar o sininho para você receber todos os nossos vídeos, todas as nossas notificações, tá certo? E Deus te abençoe grandemente. Bom, então eu vou ler aqui o texto, Lucas capítulo 20, verso de número 20, diz assim: E observando, mandaram os espias que se fingissem justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem à jurisdição e o poder do presidente. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo ao César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disseram-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então a questão aqui é do tributo. Se deveriam pagar ou não o tributo a César. Aqui nós vemos algo muito interessante. Nós podemos ver aqui que nessa passagem eles armaram como que uma armadilha. Algo um ardil para o Senhor. Aqui os líderes judaicos pensaram assim: bom, de qualquer forma nós vamos pegá-lo. Se ele disser sim, que tem que pagar o tributo, diante da multidão, ele vai ser visto como pró-imperialista, ou seja, a favor dos romanos. E aí, facilmente nós iremos incitar a multidão contra ele. Se ele disser que não tem que pagar o imposto, então ele vai ser visto como um rebelde, alguém que está se levantando contra a colheita de impostos executada pelos romanos. E aí nós entregamos ele a César, e de qualquer forma nós iremos pegá-lo. Assim eles imaginaram, né? E aí, o que o Senhor faz? O Senhor sabiamente, ele, tendo o discernimento que ele tinha, ele falou assim: me dê uma moeda. E eles entregaram uma moeda. Só que a moeda que eles entregaram era um denário. E esse texto que nós estamos lendo aqui sugere que essa moeda estava de posse daqueles líderes judaicos, porque o Senhor pediu uma moeda e eles deram uma moeda, certo? Agora veja um fato interessante. O fato daquelas pessoas que vieram acusar o Senhor ter uma moeda, um denário, em posse, na bolsa ou no bolso, isso é algo muito significativo, porque aquela moeda, ela tinha uma imagem de César, o imperador deificado. César exigia que se queimasse incenso em frente ao seu busto e o adorasse como se fosse divino, ou seja, como se fosse Deus. Então veja bem, aqueles líderes judaicos vieram de maneira muito sutil, de maneira muito enganosa, acusar Jesus de violar a lei, de transgredir a lei, ou a lei de Roma ou a lei judaica. Mas eles mesmos violaram a lei. Isso mesmo, porque eles estavam de posse de uma moeda que tinha a imagem, isso é muito interessante, a imagem de César, que era visto como divino, e isso num local
que é mais grave ainda, que era o templo judaico. Basta a gente ler lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 15. E para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, num contexto judaico, vou trazer aqui um relato, um incidente que ocorreu no governo de Pilatos, bem no início do ano 27 até o ano 36, quando uma tropa romana chegou em Jerusalém com imagens de César estampado nas bandeiras e colocou essas bandeiras muito próximo ao forte de Antônia, que ficava junto ao templo, ficava muito próximo ao templo. Isso, só esse fato de trazer essas bandeiras com a imagem de César, que era visto como divino, isto foi considerado para os judeus daquela época como uma profanação do Monte Santo, onde está localizado o templo. E aí, para os judeus, era o mesmo que profanar o templo, né? E aí, uma enorme multidão, mas muitos judeus se reuniram, foram até Cesareia, chegaram diante de Pilatos e disseram assim: olha, Pilatos, retira aquela bandeira, ou aquelas bandeiras que ali estão. Nós estamos dispostos até de morrer, se for o caso, em prol dessa causa. E aí a gente descobre que Pilatos, o que ele fez? Ele removeu as bandeiras diante daquela manifestação. Então aqui a gente vê que esses líderes judaicos vieram sorrateiramente tentando pegar o Senhor na sua astúcia e foram descobertos. E diante da multidão, eles foram vistos como aqueles que quebraram a lei, por estar no Monte Santo de Deus, na área do templo, com uma moeda que tinha a imagem de César, o divino da época, aquele que devia ser adorado como Deus. Então, o Senhor, muito sabiamente, ele agiu como os rabinos sábios da época. Respondeu uma pergunta, fazendo outra pergunta. Ou seja, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso traz um ensinamento também sobre a questão dos impostos. Precisamos pagar os nossos impostos. Isso é o que é de César, que é do governo. Às vezes nós sonegamos impostos, né? É muito difícil para um cristão ter um comércio, porque às vezes o cristão tem um comércio, ele tem que sonegar, ele tem que realmente não pagar todos os impostos, que não consegue ficar. Mas de acordo com a palavra de Deus diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Eu sei que não é fácil, mas essa é a palavra do Senhor, tá certo? Bom, Deus abençoe você grande e poderosamente. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.